Dando prosseguimento agora, a gente vai começar a falar um pouco sobre a importância crescente do comércio para a queda do feudalismo e para o surgimento da Idade Moderna, consequentemente, do Estado moderno e do poder central, fortalecimento do poder central. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, lá na Idade Média, a terra, a propriedade rural, ela era a principal fonte de riqueza. Então, à medida que o comércio ia crescendo, esse modo de produção baseado na centralidade, na produção agrícola, na propriedade rural, ela foi perdendo força. O comércio foi se expandindo, foi ganhando força, e essa forma de produção feudal, baseada na produção agrícola, vai sendo enfraquecida. Então, o surgimento das rotas comerciais, ele vai expor bastante claramente isso. Por quê? Porque as rotas comerciais vão mostrar que as cidades que ficavam em volta dessas rotas comerciais, elas acabavam enriquecendo muito mais. As cidades que estavam em volta das rotas comerciais desenvolviam o comércio, consequentemente desenvolviam-se economicamente. Então a expansão comercial ela vai ser fundamental para que aconteça esse declínio do modo de produção feudal. Então o que é que a gente vai perceber nesse período? Que os servos que antes estavam ligados exclusivamente aos feudos, esses servos vão começar a produzir alguns artigos para comercializar nessas rotas comerciais. Então, o que é que vai acontecer? Os recursos econômicos que eram adquiridos a partir dessa produção que eles faziam, eles utilizavam para se libertar dos senhores feudais e migrar para as cidades, certo? Logicamente, as cidades que ficavam em volta das rotas comerciais. Então, lembrando, o feudalismo era um modelo de sociedade agrário-rural, onde as pessoas viviam no campo. A partir do crescimento do comércio, as pessoas começam a migrar para as cidades, certo? Então, o desenvolvimento do comércio vai servir para enfraquecer essa relação do servo com o senhor. Nas regiões que eram mais afastadas das rotas comerciais, só os senhores feudais entravam em contato com esses mercadores, certo? Então, nessas regiões, dificultava-se a aquisição da sua liberdade por parte dos servos, certo? Então, é o seguinte, os lucros nessa relação das rotas comerciais que ficavam em regiões mais afastadas, o que é que acontece? Só o senhor feudal comercializava com esses mercadores, certo? Então, eles, na verdade, obtinham muitos lucros com essa comercialização, certo? E isso fazia com que os servos se tornassem mais explorados ainda. Por quê? Porque já se produzia um excedente, inclusive em moeda, para o senhor feudal. Enquanto isso, o servo continuava trabalhando pela sua subsistência, continuava trabalhando para ter o arroz, para ter o trigo, para ter algo com que ele pudesse se alimentar, certo? Então, nessa situação, foi crescendo também a consciência dos servos com relação a essa situação, certo? E aí o que é que acontece? Esses servos começam a rebelar-se contra os seus senhores. Remete, inclusive, a uma frase do manifesto, essa situação remete, inclusive, a uma frase do manifesto comunista do Karl Marx, que diz que a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, o que é que isso evidencia? O Karl Marx está querendo dizer, quando ele fala que a história da humanidade é a história da luta de classe, ele fala isso lá no manifesto do Partido Comunista,
que a sucessão de um modo de produção por outro, como por exemplo do feudalismo ao capitalismo, do capitalismo ao socialismo e ao comunismo, como ele previa, certo? Na obra dele, se dava justamente por conta dessa luta de classes, essa sucessiva luta de classes. A partir do momento em que o indivíduo tomava consciência da exploração que ele sentia, que ele era vítima, o que é que acontecia? Logicamente, a partir daquele momento, ele entrava em conflito com o seu senhor, ele entrava em conflito com a classe social dominante. E isso levava à queda do sistema. Então, essas revoltas camponesas levaram, que eram sofridas, em que se sofria a opressão dos seus senhores, levaram os servos a entrar em conflito com os seus senhores e, consequentemente, o fim do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Karl Marx previa que isso fosse acontecer também para acabar com o capitalismo, quando os trabalhadores tivessem a sua consciência de classe e percebessem o quanto eram explorados. Ele acreditava que esses trabalhadores acabariam se unindo contra o sistema capitalista, derrubando o sistema e implantando o socialismo. Então, essas revoltas camponesas, elas contribuíram em grande medida para o fim do feudalismo ou para a queda do feudalismo e a ascensão do capitalismo e, consequentemente, do Estado moderno. Então, a expansão do comércio de todas as formas, se a gente for observar, a expansão do comércio de todas as formas contribuiu para desorganizar o sistema feudal. Por um lado, era o comércio influenciando na geração de recursos para os servos que acabavam se libertando dos seus senhores. E, por outro lado, acabava também fazendo com que esses servos se revoltassem contra os seus senhores, fizessem revoltas, e essas revoltas acabaram derrubando o sistema, certo? Então, o que é que acontece? A classe social mais relacionada ao comércio era a burguesia, até porque burguesia vem de burgos, e burgo é um comerciante, um burguês naquela época era um comerciante. Hoje a burguesia, o conceito de burguesia foi ressignificado. Hoje, quando a gente fala de burguesia, a gente fala de uma elite política, de uma elite econômica, de uma elite dominante. Mas a gente só fala de burguesia como uma elite dominante porque justamente no período do capitalismo, de surgimento do capitalismo, a burguesia vai se tornar a classe social mais importante, a classe social dominante, política e economicamente, certo? Mas a origem da burguesia é justamente essa relação da burguesia com a expansão comercial. E aí a burguesia vai surgir nesse período, nesse processo aí, como uma classe social rica e poderosa. Então a ascensão da burguesia ela vai ser fundamental para o declínio do feudalismo, para a ascensão do capitalismo e também para o surgimento do Estado moderno, a quem diretamente a burguesia vai estar ligada, inclusive como idealizadora, inclusive como ideóloga do surgimento do Estado moderno. Então, aos poucos, a burguesia foi percebendo que o sistema feudal era um obstáculo ao progresso do comércio. Isto porque os senhores, além de cobrarem altos impostos sobre as mercadorias comercializadas em seus feudos, cunhavam suas próprias moedas. O grande número de moedas regionais de diferentes valores atrapalhava os negócios. Isso daqui vai ser fundamental também. Em geral, a gente diz que no feudalismo não tinha moeda. Na verdade, tinha, mas a moeda não era a coisa mais importante, inclusive porque a moeda ela não existia uma moeda central. Como a gente acabou de ver aqui, existiam várias moedas, certo? E essa variedade de moedas dificultava a troca, por quê? Porque uma pessoa de uma região
tinha uma determinada moeda e a outra de outra tinha outra moeda. Como estabelecer a equivalência entre uma moeda ou outra, para que eu não saísse perdendo nessa relação comercial, como hoje existe esse estabelecimento, certo? O real com relação ao dólar, com relação ao euro. Então, hoje existem critérios muito claros para isso. Mas naquele momento não tinha. Então, o que é que acontece? A burguesia começa a ver também a necessidade de uma unidade monetária, certo? E isso também só era possível se também se estabelecesse um poder central que conseguisse controlar tudo isso. Então, a burguesia ela vai progressivamente moldando, ela vai progressivamente estabelecendo critérios para que essa ausência de um poder central, para que esse comércio que existia lá no feudalismo, baseado em trocas que levavam somente à subsistência de boa parte da população, certo? Tudo isso fosse a ausência do poder central, uma troca comercial não monetarizada com relação à unidade de moeda, que tudo isso fosse progressivamente ruindo, certo? Tudo isso, a burguesia foi moldando o sistema para que tudo isso fosse progressivamente dando espaço a um novo sistema, certo? A um sistema de unidade de poder e a um sistema de unidade monetária. Então, a burguesia foi promovendo o surgimento de uma nova organização política, econômica e social. Então, a burguesia via a necessidade da criação de governos estáveis, com poderes centralizados e de uma sociedade dócil e pacífica, ou seja, uma sociedade que se enquadrasse naquele sistema político. Por que isso? A burguesia via que o próprio feudalismo foi vítima dessa instabilidade do sistema feudal no seu final, em que os servos começaram a se rebelar contra os seus senhores. Durante todo o feudalismo, é bom que se tenha em mente para não confundir as coisas, durante todo o feudalismo havia uma estabilidade política e uma estabilidade social. O que é que isso quer dizer? Durante praticamente todo o feudalismo, esse servo esteve ligado e obediente ao seu senhor, certo? Esse servo se manteve na mesma classe social o tempo todo, esse servo não conseguia ascensão social, porque não conseguia, inclusive, não conseguia por meios econômicos, porque praticamente ganhava só o que era para a sua subsistência, e não ganhava, não ascendia socialmente também, porque nem o casamento de um servo com um nobre era possível. A nobreza era ligada ao clero e não fazia esse tipo de casamento. No entanto, no final do feudalismo, passa a haver uma instabilidade muito forte, porque os servos começam a perceber a sua situação de classe, ou de estamento, que é o termo certo usado para a divisão social no feudalismo. Os servos vão começar a perceber essa sua situação e vão começar a se rebelar. Então, como esse servo, ele politicamente superior a ele era o senhor, certo? Então, era uma relação que era de muita proximidade, porque o servo estava ali dentro do feudo. Então, o que é que acontece? O sistema passa a se tornar muito instável. O que é que a burguesia vai começar a pregar? A burguesia vai começar a pregar justamente o surgimento de um poder central, certo? E um poder central forte que se impunha à maioria da sociedade. Para que isso? Justamente para que essas revoltas, essas rebeliões, elas se tornassem cada vez mais incipientes. A burguesia ela vai se ligar ao Estado,
certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Uma necessidade de manter o poder, uma necessidade de manter uma estabilidade política, para que o poder não acabasse se tornando muito fugaz. Então, por isso a necessidade